Fala galera, beleza? Vamos dando continuidade aqui, agora a gente vai para a aula número 4, tá? Eu tive que cortar a aula para não ficar muito extensa e na aula anterior a gente terminou com o quê? Com o cálculo do perímetro de duas figuras semelhantes, o que que ela gera, né? Se eu pegar o perímetro e dividir de uma figura semelhante à outra e dividir os perímetros, isso vai me dar também a razão de semelhança. Para que eu fiz isso? Para poder a gente entender o que tem que fazer na questão número 2. Vamos a ela. Então, questão 2, tá? Questão 2, tá aqui, ó. Questão 1, fizemos na aula anterior, vamos para 2. Gente, questão 2. Sabendo que dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 2/3, determine o perímetro do segundo, considerando que o perímetro do primeiro é 12 centímetros. Então, olha só. O perímetro da primeira figura é 12 e a razão é 2/3, tá certo? Então a razão de semelhança está aqui, ó. E o perímetro da primeira figura é 12 centímetros. Ele quer saber o quê? Perímetro da segunda figura, que eu vou chamar de x. Aqui, ó, eu chamo de razão de semelhança. Tranquilo? Então, olha só, sabendo que dois polígonos semelhantes e a razão são semelhantes e a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 2/3, determina o perímetro do segundo, considerando que o perímetro do primeiro é 12 centímetros. Então, o que você tem que fazer? O perímetro do primeiro está para o perímetro do segundo, assim como 2 está para 3, que é a razão de semelhança. Por que eu botei assim, ó, o 12 em cima do x? Porque, olha só, o primeiro figura é 12. Ele tem que estar relacionado com 2 aqui, que é da razão de semelhança, tá certo? Eu não poderia colocar ele embaixo, porque o perímetro da primeira figura é 12. Tranquilo? Aqui está a primeira figura, aqui está o correspondente dela, que é o 2. Aqui está o perímetro da segunda figura, e aqui vai estar o correspondente dela, que é o 3. É assim que eu tenho que raciocinar, tá bom? Colocar nessa ordem, não vou errar. E agora o que eu faço? Multiplico o cruzado, né? Ó, multiplico o cruzado. Vai ficar o quê? 2 vezes x igual a 3 vezes 12. Então vai ser 2x é igual a 3 vezes 12, 36. X igual a 36 dividido por 2. Isso vai dar x igual a 18. 18 o quê? Centímetros. Essa é a resposta do exercício. Ou seja, o perímetro da segunda figura é o quê? 18 centímetros. Eu não preciso nem saber a medida dos lados. Não preciso. Não preciso. Eu só tenho que saber que a relação de proporcionalidade, essa razão de semelhança, ela serve tanto para os lados correspondentes quanto para os perímetros correspondentes também. Tá tranquilo? Eu vou resolver aqui, para vocês terem uma ideia, a primeira questão só de outra forma, bem mais rápida. Então, olha só, a primeira questão, eu tenho que chegar no x, né? A partir do x eu tenho que chegar no 50, né? Não é isso? Ou melhor, do 50, para eu chegar no x, eu estou sofrendo uma redução, não estou sofrendo uma redução? O 50, ele é o lado do retângulo que é maior, né? É um dos lados do retângulo que é maior, e ele vai gerar um retângulo menor. Ou seja, eu estou tendo uma redução do tamanho da figura. Olha para a razão de semelhança. A razão de semelhança é 2/5. 2/5 é um número que é menor do que 1 e maior do que 0, certo? É um número pequeno. Então, se eu multiplicar um lado correspondente para encontrar outro, se eu multiplicar por essa razão de semelhança, o que vai acontecer? Simplesmente esse lado vai diminuir. Observa só. Se eu pegar 50 e multiplicar por 2/5, o que vai dar isso? 2 vezes 50, 100, dividido por 5, 20. Aqui, ó, eu saí do lado maior e encontrei o lado menor. Ah lá, o x é 20. Observa a seguinte situação também. 150 multiplicado por 2/5. Vai dar o quê? 150 vezes 2, 300. Dividido por 5, 60. Ah lá, saí do lado maior, 150, e obtive o lado menor, que é o y60. Tranquilo? Vamos seguir. Os hexágonos abaixo são semelhantes. Determina o valor de x. Gente, na mesma ideia. Pausa e tenta fazer.
Fez? Vamos lá então. Se os hexágonos são semelhantes, significa o quê? Que os lados estão em proporção, né? E isso é igual à razão de semelhança. Então vamos ver os lados correspondentes ali. 10, 4, é uma correspondência, e 25 e x. Tranquilo? Ó. Esse lado está para esse, assim como este lado está para esse. Então, vamos agora multiplicar cruzado. Né? Temos uma proporção, esse vezes esse vezes esse. 10 vezes x igual a 4 vezes 25. 10 vezes x é 10x, e 4 vezes 25 é o quê? 100, né? 100. Agora, x vai ser igual a 100 dividido por 4. Perdão. 100 dividido por 10, né? De onde saiu esse 10? Aqui, ó, 10 vezes x, aí vira dividido por 10. 10 multiplicando na esquerda, passa para a direita, dividindo. 100 dividido por 10, 10. Não tem ali, mas é uma medida, deve ser metros, né? Vamos botar que seja metros. Tá tranquilo? Vamos para a questão número 4. De um salão foi feita uma maquete cuja redução está na escala, a razão de semelhança. Então vamos colocar aqui, ó, o Rzinho, que é a razão de semelhança, 1 sobre 300. Nessa maquete, esse salão tem dimensões 4 e 5 centímetros. Quais as dimensões reais do salão? Gente, vamos resolver isso aqui um pouquinho mais rápido, que a gente já teve mais ou menos a ideia. O que significa, vamos interpretar o exercício, o que significa uma razão de semelhança 1 por 300? Significa o quê? Uma redução, não é? Ou seja, uma redução. Eu peguei a figura e reduzi ela. Peguei a figura maior, multipliquei as medidas, as dimensões dela, né? As medidas dos lados, por 1 sobre 300 e obtive o quê? Uma resposta 4 centímetros e outra resposta 5 centímetros. Certo? Agora, como é que eu consigo saber? Vou chamar aqui, ó, de x e de y. Eu achei x igual a 4 e y igual a 5. Como é que eu quero saber agora o contrário? Seria o quê? Gente, eu tenho que multiplicar esse lado por 300, né? E eu vou obter o lado original. Por quê? Se eu obtive uma redução, para obter uma redução de 300 vezes, eu multiplico por 1 sobre 300. E eu obtive 4 centímetros. Agora, para fazer o inverso, eu obter o quê? A figura original, eu tenho que multiplicar por, em vez de 1 sobre 300, o lado que eu obtive por 300. Então, o que eu tenho que fazer? 4 vezes 300. Eu vou ter a ampliação dele. Vou ter a figura original. 4 vezes 300 vai dar o quê? 1.200 centímetros. E a outra figura? A outra dimensão, perdão. 5 vezes 300. O que significa isso aqui? 1.500. Só que aí, gente, você observa o seguinte, ó. 1.200 centímetros e 1.500 centímetros. A gente está falando de um salão, né? Imagina você vai no salão, aí eu pergunto assim para você, qual o tamanho desse salão aqui? Ah, é 1.200 centímetros, 1.500 centímetros. Não é assim que você obtém a resposta, né? Na verdade, ele te fala em metro. Então, vamos colocar na escalinha aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Vamos colocar 1.200 centímetros ali, ó. Então aqui vai ficar o último zero, assim que vai ficar, não é? 1.200, né? E aqui, ó, 1.500, certo? O último zero vai ficar na casa dos centímetros. E agora, isso aqui para falar em metro, o que seria? Eu colocar a vírgula aqui, né? A vírgula aqui. Ou seja, isso aqui é 12 metros, e isso daqui é 15 metros. As dimensões do salão são essas: 12 metros e 15 metros. Beleza? Vamos prosseguir. Sobre a definição de polígonos semelhantes e congruentes, assinale a alternativa falsa. Aí tem letra A até a letra E, né? Então vamos resolver o exercício. Como é que a gente tem que fazer isso? Dois polígonos que possuem lados com medidas iguais são semelhantes. Para a gente resolver esse tipo de exercício, simplesmente quando tem afirmações, se você encontrar um exemplo falso contrário a essa afirmação, você já consegue interpretar corretamente o exercício. Então, observa, dois polígonos que possuem lados com medidas iguais são semelhantes? Então, eu podia usar como exemplo o seguinte, ó.
um triângulo equilátero de lado 3 e um quadrado de lado 3. Essas figuras aqui são polígonos que possuem lados com medidas iguais, não é? Mas são semelhantes? Não. Então essa aqui está furada. Dois polígonos que possuem ângulos congruentes são semelhantes? Vamos usar esse exemplo aqui agora, ó. Um quadrado de lado 2 e um retângulo de lado 2 e aqui lado 3. Essas figuras possuem ângulos congruentes, não possuem? Sim, olha lá, os ângulos internos são de 90 graus, não é? Agora são semelhantes? Não, não são semelhantes. Letra C, dois polígonos com ângulos retos são semelhantes? Vou usar esse mesmo exemplo. Aqui, ó, os ângulos dessa figura aqui são retos, desse quadrado e desse retângulo. Agora são semelhantes? Não, também está furado. Dois polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes? Sim, essa daqui é a exata definição de semelhança. Apenas triângulos podem ser considerados semelhantes? Não, né? Por exemplo, esse quadrado aqui, ó, de lado 3 e esse quadrado de lado 2, eles são semelhantes. Então essa aqui está furada. Aí, gente, a alternativa seria essa daqui, letra D. E aí tem que ser feita uma correçãozinha aí no enunciado, porque ele está querendo que seja assinalada a alternativa falsa, né? Na verdade, não. A alternativa verdadeira. Tá? Verdadeira. Vamos para a última aí, número 6. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, qual o valor de x? Gente, se os triângulos são semelhantes, então os lados deles formam uma proporção, certo? Os lados deles são proporcionais e mais ainda, eles possuem uma relação chamada razão de semelhança. Então, olha só, 10 é correspondente ao x e 6 é correspondente ao 9, certo? O que está acontecendo aí? De um para o outro está tendo uma ampliação. Se você observar do triângulo menor, para obter o triângulo maior, está sendo feita uma ampliação. E do triângulo maior, para obter o triângulo menor, está sendo feita uma redução. Então, observa, 10 está para x, assim como 6 está para 9. Tá, ó, 10 para o x, 6 para o 9. Tá, beleza? Vamos seguir. O que eu faço agora? Agora, gente, eu tenho que pegar e multiplicar cruzado. Multipliquei cruzado, eu vou ter 6 vezes x igual a 9 vezes 10. 6x é igual a 90. X vai ser igual a 90 dividido por 6. E aí? 90 é 60 mais 30, correto? 60 dividido por 6 vai dar 10. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Então a resposta é o quê? 15. Então x vai ser o quê? 15. Tem medida ali? Tem. 15 centímetros. Tranquilo? Tranquilão? Qualquer dúvida é só voltar à aula, repetir, tentar verificar aí algum tipo de dúvida e qualquer coisa coloca nos comentários da questão que a gente responde depois, beleza? Valeu!